Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Você que está aí na sua casa assistindo essa live, fica de pé, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, por as nossas vidas, Pai. Eu declaro, Pai, pessoas, Pai, com coração aberto, coração aquebrantado, Pai, para receber tudo aquilo que você tem para elas hoje, Pai. Eu declaro, Senhor, pessoas com sede e fome da Tua palavra, Senhor. Pessoas, Pai, com uma fé, Pai, inabalável, Pai, nesse momento de tormenta na vida de muitas pessoas, Pai. Nós te agradecemos e rendemos graças em nome de Jesus, amém. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Jesus, só quero você. Jesus, só quero você. Quero você, só quero você, só quero você. Só quero você, Jesus. Oh, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui, Pai. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar da quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Nessa noite, agradecer esse louvor ungido aqui, Maria e Francisco, que está nesse tempo todo aqui conosco. Um louvor abençoado, eu honrar a vida deles, da mídia que está ali, Ebert e Wagner. Gente, trazendo tudo isso aqui para a gente contemplar mais dessa palavra abençoada, dessa palavra de Deus que transformou a minha vida e eu sei que a sua vida também. Então, mais uma noite aqui na presença do Senhor. Esse sim é o lugar melhor de se estar, Senhor. É diante de você, é na tua comunhão, é na tua presença, como o louvor falou sobre o Espírito Santo. Então, nesse momento, eu quero orar pela sua vida, que está aí do outro lado, honrando a palavra, honrando a Deus, nos assistindo. Senhor, eu te rendo graças por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque você é o nosso convidado de honra. Espírito Santo, você é o nosso convidado especial nessa noite. Eu oro por todas as pessoas que estão em
casa assistindo, por mais graça, mais unção, mais refrigério vindo do alto, mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo, entendendo que esse é seu melhor lugar de se estar, é na tua presença, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui assistindo nessa noite, Senhor. Eu sei que você vai falar ao coração deles, Pai, de uma maneira sobrenatural, eles sentindo mais a tua presença intensa, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós vamos falar de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa especial, da pessoa melhor do mundo. Eu acho lindo, maravilhoso quando a Bíblia fala que Ele dá esses atributos a Ele, que Ele é o Consolador, que Ele é o Ajudador e que Ele é o nosso amigo fiel. E essa pessoa maravilhosa que vamos falar um pouco hoje à noite é sobre o Espírito Santo de Deus. Como a gente passa no dia mau, naquele dia que bate a porta. Como a diferença dos que passam com Ele e dos que passam sem Ele, queridos. Então o Espírito Santo de Deus, Ele é a pessoa melhor que tem. Sabe, queridos, que muitas pessoas têm nos cercados, muitos amigos, nossa família, muitas pessoas têm nos dado força nesse tempo, têm nos dado coragem, têm nos incentivado, têm passado mensagens de ânimos, têm passado muitas coisas boas. E a gente de fato diz, esse é o meu melhor amigo no natural aqui na terra. E outras pessoas atribuem tantas pessoas como seu melhor amigo, como seu fiel. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso melhor, é o nosso maior amigo. É aquele que nós podemos contar em todo o tempo, queridos. Essa pessoa é o Espírito Santo da verdade. Ele nunca nos deixará só. Ele não nos abandona, querido. Por isso que a Bíblia fala que ainda que um pai e uma mãe abandonasse um filho, mas a Bíblia diz que Deus, Ele nunca abandona um filho seu. Então, queridos, nós contamos sim com essa ajuda magnífica que é do Espírito Santo. Do nosso acordar até o nosso deitar, Ele está ali o tempo todo, porque Ele mora dentro de nós. Sabe, queridos, eu queria que você abrisse. Tem muitos versículos que falam, mas eu queria falar nessa noite um versículo quando Jesus prega no Evangelho de João. Ele fala sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João, se você tiver Bíblia e puder abrir, né, no capítulo 16, no versículo 7, quando Jesus falando sobre Ele fala: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo e enviarei. E ele fala aí no versículo todo, e fala sobre a vinda do Espírito Santo, depois que ele fosse morar com Deus, Jesus, e ele fala desse Consolador. E de fato, querido, nesses dias, esses meses, né, que já passaram meses que a gente está vivendo de pandemia, muito foi se falado sobre tempo difícil que a gente está passando, que todos estão enfrentando. Queridos, no natural, se você olhar para o natural, para as circunstâncias, não tem sido fácil, queridos. Eu tenho escutado muitos ministros, grandes homens e mulheres de Deus, em tantas lives maravilhosas que a gente tem a oportunidade de assistir. E eles têm falado sobre esse tempo que a gente tem vivido. Sabe, queridos, de fato é um tempo que chegou. Quem de nós, porque eu mesmo nunca imaginaria que ia passar um tempo como esse. Tá pregando aí, você aí de casa, sem a gente poder estar congregando junto, se abraçando, numa boa palavra, né, se confraternizando, como a gente sempre vinha fazendo. Então foi uma coisa, querido, que não só causou
dando à nossa cidade ou ao nosso estado no Piauí ou ao nosso Brasil, à nossa nação. Não, queridos, de fato foi uma coisa que assolou o mundo inteiro, uma nação inteira, um planeta, queridos. É as pessoas com muitas incertezas, sem saber como fazer, sem saber que rumo tomar, que decisão tomar. Mas, queridos, eu queria ler nesse mesmo capítulo de João, no último versículo, no versículo 33, ele fala: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus, queridos, aleluia, que Jesus venceu o mundo. Mas ele fala aqui que no mundo a gente ia ter aflições, porque muitas vezes quando a gente entra no evangelho, a gente acha que vai ser tudo perfeito, as mil maravilhas, que os problemas acabaram, que tudo foi resolvido. Não, mas de fato Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição, querido. E houve uma aflição muito grande. Essa pandemia, esse vírus do Covid-19 foi uma aflição muito grande que muitas pessoas têm enfrentado. É bem verdade que umas mais do que as outras, né? Porque cada um tem um jeito, tem um pensamento diferente, age de uma forma diferente, tem uma reação diferente. Mas foi uma coisa que afligiu todo mundo, que angustiou todo mundo, que trouxe peso, que trouxe dúvidas, incertezas. Uns falam aqui agora em agosto, setembro, outubro. Uns dizem que em dezembro acaba, não, só em 2021. Outros à espera de uma vacina. As coisas são muito incertas no natural, querido. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. E eu creio que esse tempo está perto. Nossa oração é essa, que esteja muito perto de acabar tudo isso, que esse tempo seja logo chegado, né? Porque o nosso desejo, nossa oração é essa, queridos. Mas de fato, creio que só Deus mesmo, e sei que só Ele sabe o dia mesmo e a hora de tudo isso acabar. Mas sabe, queridos, o que nos tem fortalecido nesse tempo é a palavra. Se chama o Espírito Santo da verdade, aquele que tem nos ajudado. Queridos, porque tem dia que tem vez que a gente acorda, não sabe nem como é que vai fazer, que decisão eu vou tomar, o que eu vou fazer. Se você liga às televisões, se você liga nos jornais ou nos relatórios, queridos, vocês verem todos os dias como as pessoas têm sido angustiadas. A preocupação delas tem aumentado. A ansiedade tem aumentado. Muitas estão depressivas com tudo isso, não sabendo lidar com o problema, porque de fato é sério. Nós sabemos que não é uma coisinha fácil. Mas sabe, queridos, que tem outra passagem que eu quero ler para vocês, que fala em Mateus 6, 25, que também é uma passagem que Jesus fala para a gente não ficar ansioso, nem preocupado. Mateus 6, 25. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? E ele vai falando no decorrer, e no 31 ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas eu amo quando ele fala isso: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sabe, queridos, diante de tudo isso, a Bíblia nos instrui, Jesus nos instrui, buscar primeiro o reino deles. Ele fala no começo para a gente não ficar ansioso, não ficar preocupado com tudo isso.
Porque, de fato, isso é uma verdade que a gente tem visto os relatórios do mundo, quantas pessoas perderam emprego nessas empresas que faliram ou que reduziram funcionários, foram obrigadas a reduzir funcionários porque não tinha como pagar. Outras dispensaram, suas secretárias de suas casas. Enfim, foi uma infinidade de coisas, Então, os relatórios que a gente tem visto e ouvido, de fato, são ruins. Como aqui a Bíblia fala algumas coisas. Não, dias de aflição, dias de angústia as pessoas têm vivido. Queridos, nós temos aqui em Alegrete, eu estou na equipe do teleatendimento aqui, como assistente social, e mais 2 amigas minhas, Rayane, psicóloga, e Vanessa, psicóloga. E a gente está nessa parte atendendo a essas pessoas. As meninas ficam mais essa parte mesmo, no psicológico das pessoas. E eu fico com assistencialismo social, fazendo alguns processos para o centro de reabilitação. Mas todas as vezes que a gente recebe essas ligações, elas nos contam como está a sua vida, as suas aflições, as suas angústias, e elas começam a falar de entes queridos, de pessoas que estão passando por isso, e no final da conversa a gente já sente a preocupação, a ansiedade, e muitas confessam que já estão depressivas, com medo. O medo veio de uma forma forte na vida das pessoas, como eu já disse, a incerteza de não saber como lidar com aquilo. Queridos, e tem muitas pessoas que eu tenho atendido de fora, de outros estados que têm familiares aqui em Alegrete, que eu vou mais além delas estarem preocupadas com tudo isso que nós estamos vivendo. Vocês imaginam só, queridos, quem está em outro estado com um pai para fazer uma cirurgia, como eu recebi essa semana uma ligação, tive que dar força, que falar sobre a Bíblia, que falar sobre Deus para ela, porque ela não tinha como vir lá de outro estado, muito longe daqui, com o seu pai. Os hospitais não aceitam mais receberem as pessoas da família. Quando é um que vai, eles não querem mais trocar, como o Hospital HU em Teresina, não quer mais trocar. Aquele que está tem que permanecer lá. Queridos, e essas pessoas distantes, sem poder cuidar dos seus entes queridos, sem poder visitar as pessoas doentes, sem saber nem como vai ser o dia de amanhã delas. Queridos, que aflição o mundo tem passado, que aflição as pessoas têm passado, que momentos de angústias as pessoas têm passado. Queridos, por isso que a Bíblia fala, clamei ao Senhor no dia de angústia e Ele me ouviu. Queridos, de fato, Deus Ele tem nos ouvido nesses momentos, sim. Não só em momentos de alegria, que a gente deve pular, que a gente deve saltar, louvar, agradecer a Deus, mas esses momentos também. Queridos, muitas pessoas, quando antes dessa pandemia, dizia que não tinha tempo. Ah, mulher, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, meu tempo está reduzido, meu tempo está pouco. O trabalho sempre em primeiro lugar, as coisas de casa, o marido, os filhos, tantas coisas, queridas, ocupando o tempo de Deus, ocupando o tempo do Espírito Santo, o espaço que é para ser de Deus em sua vida, do Espírito Santo. As pessoas tinham ocupado, querido, com os trabalhos. E aí onde fica o meu melhor amigo, que a Bíblia fala? E aí, queridos, onde fica o meu consolador, o meu ajudador para no dia mal, quando o dia chegar, como é que eu vou passar, queridos, por esse dia mal? Se eu não estou firmada na palavra de Deus, se eu não estou firmada, Pai, nas promessas do Senhor, que o Senhor fez para a minha vida, se eu não tiver firmado, como é que eu vou passar, queridos, por esse dia mal, por esse dia de tribulação, por esse dia de angústia? Como eu já disse, as pessoas no mundo, elas podem ter palavras, sim, boas, elas trazem conforto, elas fazem isso, queridos, mas só um pode nos levantar, só um pode trazer restituição para a nossa vida, só um pode trazer restauração para a nossa vida, só um pode tirar lá de onde a gente está
lá no lugarzinho da depressão, da ansiedade, do medo. Só um pode nos tirar daquilo, queridos. Se chama o Espírito Santo da verdade. Queridos, nessa noite eu estou para falar da importância que há do nosso melhor amigo, do nosso ajudador. A Bíblia diz que ele é o nosso amigo fiel, querido. É aquele que nós podemos contar todos os momentos da nossa vida. Querido, seja alegre, ele vai estar pulando e saltando com a gente. Mas no momento de tristeza, de tribulação, no dia mau, no momento da angústia, o Espírito Santo, queridos, de Deus vai estar com você. Não importa a circunstância, não importa se você perdeu alguém nessa pandemia que você amava muito, ou um amigo seu, ou um ente querido, não importa, queridos. O Espírito Santo está para te levantar, queridos. Essa é a função dele, é pegar no teu braço, no teu colo, é dizer que a palavra funciona, que Deus é bom, queridos. A Bíblia fala no Salmo 23 que o Senhor, ele é o nosso pastor, querido, e nada nos faltará, queridos. É dessas verdades que nós temos que nos apegar. Sabe, queridos, nesse tempo de pandemia, como a gente teve mais tempo para estar em casa, para a gente refletir, para orar mais. Sabe, queridos, foi o tempo que de fato eu mais orei. Eu mais relembrei as promessas de Deus. Eu mais assisti lives. Eu mais me intensifiquei. Sabe, queridos, hoje eu estou passando pelo dia mau, pode ser até mais do que você, porque eu vou já contar os testemunhos do dia mau que chegou e bateu lá na minha porta. Pode ter sido mais do que na sua. Sabe, queridos, e se nesses dias, nesses meses, já está mais de 3 meses, né, que a gente está vivendo isso. E se nesses mais de 3 meses, querida, eu não tivesse intensificado a minha oração, a minha fé, a minha comunhão com o Espírito Santo, será como ia estar hoje? Queridos, porque quando bate a porta, independente da pessoa, do grande ministro, independente de quem seja. Esses dias eu ouvi um grande ministro falando das circunstâncias que chegou à porta dele, 3 coisas, com o pai, com a filha e uma coisa na casa dele. Então, queridos, não importa, a Bíblia fala que o dia mau vem para todos, mas a diferença é como nós vamos passar por esse dia mau, por esse dia de angústia, queridos. Só uma coisa, só uma garantia, queridos, é a palavra de Deus. É o consolo dele, é o renovo dele, queridos. É a unção dele, é a força dele, queridos. A alegria do Senhor tem sido a nossa força. Não é isso que Neemias fala, queridos? Eu queria ler para vocês aqui no Salmo 46. Ele é um salmo muito conhecido, queridos. Um salmo maravilhoso. Eu gosto demais. Essa palavra, esses dias ela tem me sustentado muito. O Salmo 46, no versículo 1, ele fala: Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No 10 ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. No 11 ele termina e diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Queridos, então ele fala que Deus, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, queridos, nós temos falado muito sobre isso, temos fortalecido pessoas. Os cultos têm sido uma bênção em todas as igrejas, aqui no ministério, todos têm sido uma bênção. Nas quinta-feiras, nos domingos, tem se trazido essa palavra de ânimo, tem trazido essa palavra de encorajamento, essa palavra de força. Queridos, mas se você só ouvir, não descer para o
seu coração e chegar em casa, você não meditar mais nela e deixar isso para lá, isso não vai te fortalecer. Queridos, de fato chegou mesmo, mais do que nunca, o tempo da gente mergulhar, da gente entender. Sabe por que a Bíblia diz que é nos avisado? As coisas, Deus, Ele quer nos avisar, e Ele nos avisa, nos revela antes mesmo que elas aconteçam. Mas eu acredito, queridos, que nós temos que estar em mais comunhão, porque o mundo, ele tem nos distraído com muitas coisas. O mundo, ele é cheio de coisas que nos atraem, sabe? Com os nossos olhos, a gente vê e nos atrai. E muitas vezes nós temos nos atraído com as coisas do mundo e deixado as coisas mais importantes, que as coisas eternas, que essa nem a traça nem a ferrugem corrói. E nós temos muitas vezes deixado de lado as coisas divinas, as coisas sobrenaturais, e tem focado o problema naquela circunstância. Sabe, querido, que grande é o nosso Deus e pequeno é o nosso problema. Grande é o nosso Deus, pequeno é o nosso problema. É bem verdade que tem pessoas que têm enfrentado mais problema do que outras. Como eu já falei, que tem o coronavírus, ele tem acometido a vida de muitas pessoas, de parentes seus, ou outras doenças que sejam, ou a falta de emprego que seja, que você olha. Já pensou, queridos, uma mãe que tinha um único emprego, ela perdeu o emprego, ela chega em casa com seus filhos pequenos. Você imagina o que tem passado por essa cabeça dessa mãe? Em achar que o suprimento dela é do natural, é o emprego. Aquele ali vai suprir, é aquele ali. E a pessoa começa a colocar a convicção, começa a colocar as esperanças, começa a colocar tudo naquilo ali. E aí, queridos, quando chegar o dia de você perder, e quando chegar o dia mau que bater na sua porta, queridos, como é que você vai fazer? Como é que você vai enfrentar esse dia mau? Como é que você vai enfrentar essa tribulação? Como é que você vai passar? Como o Salmo 23 diz, pelo vale da sombra da morte. Queridos, não há. A diferença é para os que crerem em Deus, para os que estão firmados na rocha que é Jesus. Esse não falha, queridos, esse não abandona. A Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é bom. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não muda, em quem não há variação de dúvida, mas Ele é constante. Ei, queridos, eu e você podemos ser inconstantes, podemos mudar, podemos ter reações diferentes, mas Deus não. A Bíblia diz que Ele é imutável, que nele não há sombra de dúvida, Ele não tem variação. A Bíblia diz que Deus, que Jesus, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente, porque Ele é bom. Esse é o Jesus, queridos, que nós servimos. O Deus que eu tenho crido, Ele é um Deus bom, ainda que a gente passe sim por esse vale da sombra da morte, mas com Deus nós venceremos todas as coisas, queridos. Eu sei que tem muitos testemunhos aí de fé, de pessoas que passaram por esse dia mau e passaram bem, porque tem a palavra, porque tem crido em Deus, porque tem se apegado às escrituras de Deus. Sabe, queridos, um dia Maria Antônia, nossa pastora, e eu lembrei-me disso agora, que um dia ela passou, já era mais de 1h da manhã, quando ela passou e disse: amiga, assiste, era uma live de uma cantora gospel que estava passando, né? Muito, muito boa, muito famosa, a live maravilhosa. E ela disse: vai aí, amiga, e assiste. E aí eu sorri e passei para ela. Eu digo: amiga, já está com 7 horas que eu estou nesse sofá. Queridos, isso foi o que me fortaleceu e vem me fortalecendo a cada dia. É estar ouvindo
a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Queridos, é tão bom que eu não vejo o tempo passar. Se passa de 2, de 3, de 4 ou de até 7 horas orando e ouvindo a palavra de Deus, porque isso tem fortalecido, é o que tem me sustentado para esse dia mau, queridos. É a palavra de Deus e as instruções do Espírito Santo. É como eu tenho me portado diante disso, dessa dificuldade, diante desse momento de angústia que a gente tem passado. Sabe, queridos, eu tenho um testemunho para dar aqui a vocês. Sabe, queridos, esses dias a minha família ela tem enfrentado, né, esse dia de pandemia, assim como vocês. 5 dos meus também já testaram positivo, mas quando eu vim saber, eles já estavam, era bem, queridos. Sabe, porque nós temos orado, querido. Eu louvo e honro aqui minha família, que eu sei que estão me assistindo. Eu honro pela fé que eles têm, por eles ser um povo temente a Deus, por eles ser um povo de fé também, por eles honrar esse mesmo Deus que eu tenho servido e tenho honrado. Sabe, querido, isso fez a diferença na vida também deles, porque no dia que chegou, quando eu vim saber, eles já estavam, era bem, queridos. Glória a Deus, que passaram bem. Mas sabe, queridos, nem tudo estava tão maravilhoso assim. É isso que eu quero chegar nesse testemunho. Sabe, queridos, esses dias nós temos enfrentado 2 percas grandes que a gente teve. E é por isso que eu falo hoje sobre o Espírito Santo. Por isso que hoje a minha palavra é sobre passar pelo dia mau e passar bem. Passar com fé, crendo em Deus. Sabe, a gente ainda está no luto, a gente ainda está chorando porque foram entes queridos. Mas a certeza, queridos, que eles hoje estão com Deus, isso nos conforta, isso nos alegra. Sabe, queridos, e nesses últimos dias, meu tio querido, né, o caçulo da nossa família, meu tio Cid Ramos, muito conhecido nosso, né, saiu para fazer uma cirurgia em Teresina, né, foi para Picos e foi para Teresina para fazer, como a gente achava que era simples, vesícula, né? Quantas pessoas, queridos, já foram operadas de vesícula, né? Mas, querido, quando chegou lá em Teresina, o quadro mudou. O quadro era outro. Sabe, queridos, em 30 dias, no dia que fez 30 dias que ele saiu aqui da nossa querida cidade, ele veio a óbito, querido. Sabe, queridos, receber surpresas boas é muito bom, queridos. Você grita, você alegra, você espera, mas quando você é pego, como eu vi minha família, você pega de surpresa com a notícia dessa, queridos, e você vê como eles estão, porque minha família é muito grande, e eu olhava para um lado, e eu olhava para o outro, e eu via o sofrimento deles, porque ele foi, quando ele chegou em Teresina, ele estava com CA no pâncreas, um tumor muito agressivo, já estava em estado terminal. Mesmo assim, os médicos nos davam esperança que ele voltaria, fazia a quimio e viveria mais uns anos. Mas sabe, queridos, só Deus sabe os planos dele. O que me conforta é saber, queridos, que Deus poupou, porque a palavra que eu recebi do meu amigo Espírito Santo foi essa, que Deus poupou ele do sofrimento que ele teria pela frente, queridos. E ele foi um grande homem de fé, ele foi um homem temente a Deus, porque nós honramos também. Eu quero honrar também, que não está mais aqui, mas falar, queridos, como é importante você ter uma família no Evangelho, você ter uma família que crê em Deus, que da sua maneira, mas eles tinham fé, eles oravam, queridos, e tudo isso meu avô Antônio Alpídio passou.
para nós, sabe? Foi um homem que deixou o maior legado de fé que eu conheci, foi ele. O maior homem visionário foi ele. E nós temos vivido e desfrutado dessa fé porque ele passou isso para nós de geração em geração. E hoje nossa família está mais fortalecida por causa da fé que ele passou, por causa do Deus que nós conhecemos. Através da vida dele, tudo isso ele trouxe para nós. Sabe, queridos, e quando esse dia mau chegou, nos restou Deus, nos restou o amigo Espírito Santo, nos restou Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas nos trouxeram palavras maravilhosas, acalentou nossa alma. Muitas amigas minhas, irmãs da igreja, foram em minha casa visitar. Trouxeram palavras abençoadas. E isso de fato, sim, fortaleceu nossos pastores. Pastor Adriano e Maria Antônia nos levaram palavras maravilhosas, um abraço maravilhoso. Tudo isso foi muito bom. Mas se nós não tivéssemos o Espírito Santo, a palavra de Deus, nós não estaríamos do jeito que a gente está hoje. Sabe por quê, queridos? Porque quando ele veio a óbito, com 10 dias no mesmo horário, queridos, eu recebi a ligação de minha tia, a mais velha, com o mesmo diagnóstico. Maldito. CA avançado, tumor grande, já agressivo, e ela não resistiu. Queridos, em 10 dias nós perdemos 2 pessoas amadas, especiais, maravilhosas para a nossa vida, que nós éramos muito apegados a ela. Foi em 10 dias, queridos, em pouco tempo. Mal nós tínhamos enterrado um e veio a notícia do outro. Sabe, queridos, mas eu não estou te dizendo isso nessa noite, não é para te entristecer, não, para trazer peso ou angústia para o teu coração. Não, queridos, eu estou te dizendo hoje para falar da palavra de Deus, que é bom. Eu estou te dizendo, eu trouxe esses testemunhos porque eu tenho vivido isso por causa da palavra de Deus. É para te levantar, para te sacudir, para te dizer que independente da circunstância, Deus, Ele é bom. Ele não muda. O Espírito Santo, Ele trouxe um refrigério para a nossa família. Ele trouxe acalento, Ele abraçou. Ele nos abraçou a cada um. Ele nos trouxe a esperança em dias melhores. Ele nos relembrou as promessas que vão ser cumpridas, que os meus não vão perecer, que eles não vão mais morrer antes do tempo, querido. E é isso que eu declaro. E sua família guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro, por Jesus. Os anjos acampados ao redor, para nenhuma praga chegar à tua tenda, para nenhum mal atingir nenhum dos seus. Essa palavra, ela funciona. E hoje, queridos, eu só estou aqui de pé porque no dia que aconteceu isso, queridos, eu olhei para minha mãe, que já é idosa, a pressão dela foi para as alturas. Eu olhei para outra tia minha, ela tinha caído no chão com a notícia. Eu olhava para os filhos dele do mesmo jeito, queridos, e eu tinha que ser a luz naquele lugar. Eu tinha que dizer que Deus era bom, que aquilo ia passar. Foi um dia mau, foi um dia de angústia, foi um dia de tribulação, mas a bonança viria, a alegria viria, dias melhores viria. E eu tinha que estar firmada, pautada nessa palavra. E se eu não tivesse feito isso antes? Sabe, queridos, porque no dia que eu me reuni com as minhas amigas, minhas irmãs em Cristo, na casa da nossa mãe, que a gente costuma chamar de mãe espiritual, a nossa amada Ingrid, no dia que nós tivemos e oramos por ele, o Espírito Santo nos avisou e me avisou lá que eles iam partir, queridos. Então a Bíblia nos avisa antes que as coisas aconteçam, queridos, que é para a gente se preparar mesmo, para ir se fortalecendo, para ir fortalecendo os nossos. E foi isso que eu fiz lá dentro da minha casa com minha mãe, foi preparando ela, querida, porque no dia que o dia mau, a surpresa desagradável chegou, a gente estava com Deus. Nós começamos a orar, nós começamos a nos abraçar uns aos outros, fortalecer e falar de Jesus. Sabe, queridos, porque nesse dia, quando chegou o dia de enterrar e de velar eles, querido,
não tinham padre, porque o padre não podia ir lá fazer, não podia ir para a igreja aglomerar, eu não podia chamar o pastor para ir lá por causa de aglomeração, eu não podia trazer eles para aqui, para a minha igreja, onde eu congrego por causa disso. Então eu tive que ser o quê, querido? Naquele momento eu tive que fazer o papel do padre, eu fiz o papel do pastor. Quando não tinha ninguém para fazer a celebração, eu fui lá para o cemitério e fiz o culto lá. E no dia da casa para velar, fui fazer outro culto lá. Então, querido, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Jesus, se não fosse o meu amigo Espírito Santo, que me desse forças, que me desse ânimo, que me revestisse com o poder dele, com a unção dele, como era que eu ia passar por aquela situação? Se só tinha eu. Que os meus já estavam debilitados demais, abalados demais, com a notícia de 10 dias. De 2 entes amados, queridos. Ei, queridos, a diferença hoje que eu estou vivendo é por causa dessa palavra maravilhosa. Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar dos benefícios que Ele faz na nossa vida. Eu amo exaltar Ele, eu amo exaltar a pessoa do Espírito Santo. Ele sim, querido, Ele é o nosso amigo. Ele é nosso amigo fiel, Ele é o nosso ajudador. Queridos, e quanto de vocês aí que está ouvindo não tem testemunho? Que venceram, que passaram por esse dia mau. Por quê? Porque creram em Deus. Queridos, por isso que a gente escuta e ouve tantos relatórios de pessoas que não aguentam o dia mau, que infelizmente muitas entram em depressão profunda, não levantam mais, outras se suicidam, né? Vai mais além, tantas tristezas. Sabe, queridos, porque de fato nós precisamos nos fortalecer na graça e no poder do alto. E nos revestir da armadura mesmo de Deus, como em Efésios fala, o texto de Efésios, que é maravilhoso, que fala isso. Então, queridos, eu queria ler para vocês aqui, a gente já está quase encerrando, e eu queria ler em Salmos, também 37. No versículo 5, porque eu sempre tenho feito isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. No 7, só na parte A do versículo diz: descansa no Senhor e espera nele. Querido, diante de tantas coisas que a gente tem visto e vivido e ouvido, nós precisamos descansar nele. Nós precisamos descansar no Pai, entendendo os tempos e as estações para a nossa vida. Sabe, queridos, esse tempo eu te convido e eu te incentivo a estar mais em comunhão com Deus. Queridos, se esse tempo pode ter sido um tempo difícil mesmo, de pandemia, das pessoas estar assim, sem saber como o dia é, vai ser o dia de amanhã, e as pessoas pensar. Mas, queridos, se volta mais para Deus, se volta mais para o Senhor. Honra a palavra de Deus. Coloca Deus como a primazia da tua vida. Coloca os princípios, não negocia os princípios de Deus, a palavra dele. Eu sei que você já recebeu tanta coisa boa de Deus. Você tem tantas promessas. Nessa noite, eu oro mesmo para que o Espírito Santo de Deus te relembre todas as promessas que Ele te fez. Eu declaro que todos os projetos que Deus fez para a tua vida, que Ele mesmo estabeleceu, sejam todos cumpridos. A palavra diz que fiel é Deus, e Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. Sabe, queridos, que dia mais eu entendi sobre velar? Foi no dia que eu recebi a notícia de o tio Cid, que eu não estava dormindo, 1h30 da manhã. Queridos, e ficou eu, minha filha, minha mãe, né, a esposa dele, estava esperando os filhos chegar, e um amigo nosso. Nós esperamos a noite todinha, velando,
quer dizer, esperando, sem dormir ali, olhando até chegar o outro dia, eles chegarem outro dia, passam mais de 34, umas 36 horas sem dormir. E de fato, queridos, é isso que Deus faz, Ele vela pela palavra dEle, pela vida dEle, Ele não dorme, Ele não atrasa projetos, não, queridos, nós... E Ele não se afasta de nós. Nós é quem atrasamos os projetos, atrasamos as promessas e nos afastamos dEle. Mas Ele está o tempo todo, queridos, de braços abertos, para receber sempre eu e você, queridos. A Bíblia diz que aquele que chega ao Senhor, de maneira nenhuma Ele lança fora, querido. De maneira, pelo contrário, Ele abraça. Ele quer te ver perto. Querido Espírito Santo, Ele quer conversar com você. Ele quer te instruir. Ele quer falar da palavra dEle. Ele quer te revelar coisas. Queridos, se nós achamos que aquele amigo nosso da rua é o nosso melhor amigo, uau! Ele me diz tantas coisas boas, tantas coisas novas, queridas. Ele nos fala tanto. Querido, é muito bom a gente ter um amigo natural. Ah, nosso amigo natural. Ah, mulher, mas eu conto meus segredos. Eu conto minhas alegrias. Eu conto minha tristeza. Eu compartilho com aquela pessoa da minha família. É bênção de Deus, queridos. Ela vai te ajudar. Ela vai te dar conselhos sábios, porque também é uma pessoa inspirada por Deus. Queridos, tudo isso é bênção, mas nada se compara ao amor de Deus na tua vida. Nada se compara ao Espírito Santo na tua vida. Queridos, nada. Não troca Ele por nada. Não coloca o teu trabalho em primeiro lugar. Não coloca, querido, teu trabalhar, mas é um tempo difícil, eu tenho que pegar um monte de trabalho, porque eu tenho que dar conta, É um tempo que se eu não pegar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer se eu não pegar esse trabalho? Eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo, aí pega em uma cidade, pega em outra, pega aqui, pega ali. Queridos, esquece da pessoa mais importante. Ou então começa a colocar os teus filhos, o teu marido, a tua vida, a tua casa, tudo em primeiro lugar. Ei, queridos, e o Espírito Santo ficando na caixinha. Ficando. Ei, queridos, lembra de onde você saiu, de onde você está agora. Lembra do dia mau que você passou, ou que você está passando. Lembra do momento de aflição, de tribulação ou de angústia. Ei, queridos, quem te sustentou foi Deus, não foi teu trabalho, não. Não foi tua casa, não foi teus amigos, não. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi a palavra dele, não esquece. Queridos, porque muitas vezes a gente retrocede. Perde as promessas, elas não acontecem, as coisas ficam difíceis e a gente não entende e começa a querer culpar Deus ou culpar as pessoas. Foi culpa dele que não me aceitou, que não me colocou, porque meu lugar é esse, meu cargo é esse, minha posição é essa, e começa a questionar, queridos. Questiona Deus, questiona as pessoas, questiona o patrão. Ei, queridos, e cadê o teu tempo de comunhão? Cadê o teu tempo de oração? Quer dizer que tudo é mais importante do que Deus em tua vida? Não, queridos, amai a Deus sobre todas as coisas. É isso que a Bíblia nos instrui. É isso que a Bíblia nos fala, querido. E Deus, Ele é uma pessoa muito fácil da gente amar, porque Ele é uma pessoa perfeita. Ele nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho Jesus, queridos, para ter um plano para a nossa vida. Ele morreu. Queridos, a aliança que tu tem não é com homens natural, não. A aliança que você fez foi com o Rei das Glórias. Uma aliança sobrenatural que custou um alto preço. Um preço de sangue, queridos. Nós fizemos uma aliança, foi eterna. Não foi uma aliança aqui passageira, não, queridos. Essa aliança não foi passageira, querida, mas foi uma aliança sobrenatural. Queridos, e eu te incentivo agora, você começar a relembrar de onde você está, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Eu declaro, Senhor, todas essas pessoas que estão assistindo, relembrando todos os planos, todos os projetos, o Espírito Santo falando, Senhor, no coração, falando audível, para elas relembrarem um tempo de avivamento. Eu declaro avivamento na vida das pessoas. Todo cansaço, todo peso, todo jugo, todo embaraço, eu declaro em nome de Jesus, Pai, caindo por terra nessa noite. Mas de onde você está, eu declaro você recebendo agora, diretamente do alto, do trono da graça, agora para a sua vida um revestimento do alto, do poder. Você vai avançar, você vai ser, quem tiver doente vai ser curado agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro todo espírito de enfermidade saindo de sua vida agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro você reavivada pelo poder da palavra, pelo poder, pela unção do Espírito Santo, agora te envolvendo agora, Pai. Eu declaro em sua casa abastecida, celeiros fartos, filhos, Pai, crescendo no caminhos do Senhor, filhos obedientes, filhos na tua palavra, maridos contritos à palavra de Deus, se achegando a Deus, mulheres de Deus sendo sábias, edificando os seus lares, tendo Deus como a primazia. Senhor, eu declaro todas as sortes de bênçãos que há disponíveis agora nas regiões celestiais para a vida dos meus irmãos, Pai. Eu declaro quem tiver com insônia, que não esteja dormindo à noite por algum medo, uma preocupação, uma ansiedade. Eu declaro agora o sono dos justos agora. Você dormindo uma noite tranquila, você não vai precisar de tomar remédios. Se você tem alguma fadiga, Senhor, algum cansaço no corpo, nas pernas, sendo curado agora em nome de Jesus, Pai. Porque pelas pisaduras de Jesus, nós já somos sarados e curados, e nós tomamos posse. Desde o dia que nós levantamos nossas mãos para confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. É isso que eu declaro, Pai. Todas as promessas sendo reavivadas, Pai. Reavivadas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Mais tempo de oração, mais tempo de comunhão, mais tempo. Quem souber e já praticar a oração em línguas, queridos, faça isso. Isso é maravilhoso demais, queridos. Eu mesmo tenho mais orado em línguas do que no natural. E eu amo fazer isso. Oh, a oração em línguas, ela é uma oração maravilhosa, queridos. Faça isso, pratique isso, Pai. Oh, rabrabrachere crondobroso, robracere candebrebrechere, rabradosoro, robrobroso, oh, rabracere canderebrabrachoro, robroso. Oh, mais unção sobre sua vida, mais poder. Eu sei que o Espírito Santo está falando, tem algo para acontecer na sua vida. Meu irmão, receba agora, Pai. Em nome de Jesus, você que está aí com alguma causa também na justiça para receber e ainda não recebeu, receba agora. Está disponível nas regiões celestiais, destravando agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, pela rica e grande oportunidade dessa noite. A gente está falando de você, está falando do teu evangelho, dessa oportunidade. Eu creio que já passaram grandes homens e mulheres aqui por esse púlpito, cada um mais ungido, mais abençoado do que o outro. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer em sua vida. Então, não perca, querido, esses momentos das quintas-feiras, dos domingos, essas lives abençoadas, quando tem o culto de Santa Ceia também, como a gente tem todos os meses, é muito tremendo. Queridos, eu quero finalizar com esse testemunho aqui rapidinho. Olha,
Você até pode dizer, mas uma live não é como. De fato, é bom mesmo a gente estar congregando, a gente estar junto. Mas, queridos, no dia que a minha amiga Cícera Quitéria postou para mim assistir uma live de Vânia Nascimento, se você tiver a oportunidade, também depois assiste. É não sair de mãos vazias nessa pandemia. Queridos, no dia que eu assisti essa live, eu recebi da sala, no sofá da minha casa, eu recebi uma palavra dela, vinda do Espírito Santo de Deus. E eu senti tão forte a presença de Deus lá, do meu lado. Queridos, que quando eu recebi essa palavra, em 72 horas se cumpriu. Foi uma provisão que chegou sobre minha vida, uma prosperidade. Foi algo sobrenatural. E eu recebi aquela palavra através aí de uma live, assim como nós estamos hoje à noite. Em 3 dias ela se cumpriu. Então vale a pena, querido, servir. Nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Queridos, e para finalizar também, eu quero falar sobre os dízimos e as ofertas. Sabe, queridos, é uma palavra maravilhosa. Eu posso falar disso porque, como você, eu também sou liberta nessa área. Eu amo dizimar. É a primeira coisa quando eu pego o meu salário abençoado do emprego que eu tenho. A primeira coisa, queridos, que eu faço é dizimar. Tiro meus 10%, a minha oferta e venho depositar aqui, na igreja. Queridos, então não deixa de fazer isso. Sabe, você pode dizer, mas esse tempo, querido, pois deixa eu te dizer, foi o tempo que eu mais prosperei. Foi o tempo que eu mais recebi ofertas de tudo, querido, de perfumes, de roupas, de dinheiro. Chegou pessoas ofertando. Queridos, aí você, mas no tempo de pandemia que as pessoas estão assim, foi, querido, foi justamente nesse tempo que eu estou mais prosperando, queridos. Porque Deus é bom, queridos. Porque nós somos fiéis. Eu tenho sido também fiel, querido, nos dízimos e nas ofertas. A nossa igreja aqui está aberta todos os domingos aqui de 4 às 6 da tarde para você depositar, o seu dízimo, a sua oferta. Quem não pode fazer isso também pode fazer a transferência, Depois os meninos da mídia estão passando, o número aí da conta, você pode estar fazendo isso. Então, isso vai, queridos, te abençoar ricamente. A obediência, ela atrai bênçãos. Isso é uma pura verdade, queridos. Então, que vocês tenham sido abençoados, queridos, nessa prática dessa palavra. Eu amo ao Senhor e eu amo essa palavra. Então, um forte abraço. Fiquem com Deus e fiquem na paz. E um louvor vai continuar aqui, um louvor ungido e abençoado para nós. Uma boa noite. O meu Pai tem olhos como de fogo, e a sua voz é como a de um trovão. E o meu Pai é a própria força e nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. O seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei.
disposto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. E o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei